gravação iniciar. Retomando, então, os julgamentos dos processos, vamos ao item 327 da pauta. Ele tem uma sustentação oral, doutor Alberto Daldi de Oliveira. Por favor, apoio, pode convocar o patrono para entrar na sala de julgamento. Ok, presidente. Esse item é relatoria do conselheiro Arnaldo, processo final 2005-54, Von Roll do Brasil Limitada, classificação fiscal. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor Alberto. Boa noite. Quer dizer, já é boa noite? Quase boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vindo à turma. Hoje estamos a pauta com bastante sustentações orais e processo complexo, em razão disso a demora nos julgamentos. Nós vamos iniciar o item 327 da Von Roll do Brasil. Conselheiro Arnaldo, ele iniciará fazendo a leitura do relatório, logo após lhe concederei a palavra para a sustentação oral. Okay. Conselheiro Arnaldo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou abreviar um pouco a leitura do relatório, até porque depois, no voto, fica bem claro do que se trata o processo. Mas, enfim, trata o presente processo de auto-infração de IPI lavrada em decorrência da fiscalização ter detectado saída de produtos de estabelecimento industrial com emissão de nota fiscal contendo erro de classificação fiscal e de alíquota. Transcrevo os procedimentos da fiscalização, acho que não são tão relevantes para efeitos de relatório. Foi então lavrado o termo de intimação fiscal, onde o contribuinte foi instado a justificar por que estava adotando a classificação fiscal 6814.0000 para os produtos a seguir descritos. Eu listo 6 produtos: Cisapor de código diferente, 2 Cisaflex e 2 Cisanite também de código diferente. A fiscalização entendeu que os produtos acima mencionados deveriam ser classificados na posição 8540, entre as posições 8546 a 8548, em virtude do que dispõe as notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Classificação de Mercadorias. Em seus comentários, a posição 6814. Após analisar as justificativas apresentadas, a fiscalização lavrou o termo de constatação e intimação fiscal, onde concluiu que a classificação seria na 9000, e lavrou o presente auto-infração. O contribuinte inconformado com a autuação, qual tomou ciência em 2 de dezembro de 2005, apresentou impugnação em 29 de 12 de 2005, alegando que as folhas e fitas de mica produzidas não seriam isolantes térmicos, razão pela qual a classificação correta para esses produtos seria na 6814.1000, que as folhas e fitas de mica somente seriam eficientes como isolantes elétricos após passar por outros processos tecnológicos, que em nenhum momento o agente fiscalizador teria refutado as afirmações de que a mica, da maneira como fornecida, apenas faria parte de um sistema de isolação, devendo passar por outros procedimentos tecnológicos para se tornar um perfeito isolante, que a Fazenda Pública não poderia discricionariamente buscar a classificação fiscal mais onerosa ao contribuinte, em caso de produtos que poderiam ser enquadrados em 2 ou mais posições, que a posição 8547.9000, indicada pela Receita, trataria apenas de peças isolantes inteiramente de materiais isolantes, que a classificação 6814.1000 seria mundialmente aceita, que a classificação fiscal apresentada pela fiscalização feriria o princípio da isonomia, que a aplicação da taxa Selic não poderia ser cumulada com nenhum outro índice de juros, como se estaria ocorrendo no caso concreto, que o percentual da multa de ofício lançada, de 75%, seria desproporcional e ilegal, caracterizado com figos. O julgamento de primeira instância resultou numa decisão de procedência do lançamento e o contribuinte, hora recorrente, cientificada a decisão da DRJ, interpôs o recurso voluntário, reafirmando praticamente os mesmos argumentos na manifestação de inconformidade, acrescentando um outro ponto.
Esse recurso ele veio para análise do Conselho e foi baixado em diligência para elaboração de laudo técnico pelo INT. A turma julgadora entendeu por baixar em diligência, elaborou quesitos, a própria recorrente também elaborou novos quesitos para ser submetidos ao INT, e a fiscalização também acrescentou um único quesito. O INT elaborou o relatório técnico, onde, após algumas considerações sobre a mica e suas características, propriedades e utilização, é descrito de forma bastante detalhada o processo produtivo observado nas instalações da recorrente, bem como é descrito o processo de emprego da fita à base de mica no sistema de isolamento de barras estatoras utilizados em hidrogeradores, observado nas instalações de um cliente da recorrente. Por fim, são apresentadas as respostas aos quesitos formulados por este conselho, pela recorrente e pela fiscalização. Após a apresentação do relatório do INT, a fiscalização elaborou a informação fiscal de folhas 516 a 521, onde fez considerações sobre o laudo e sobre a classificação dos produtos, reafirmando sua convicção no sentido de que as mercadorias sob litígio têm sua classificação no Código 8547-9000. A recorrente também se manifestou nas folhas 524 a 532 sobre o laudo, reafirmando que seus produtos não são peças isolantes e, portanto, devem ser classificados no Código NCM 6814-1000. É o relatório, senhor presidente. Doutor Alberto, o senhor tem o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Com a palavra. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Acho que o caso parece mais simples do que o processo todo demonstra. Trata-se de classificação fiscal de alguns produtos e que o contribuinte adotou a classificação 6814-1000, que trata de placas, folhas ou tiras de mica aglomerada ou reconstituída mesmo com suporte. Bom, eu não sei se isso aqui que está na minha mão, isso é a mica, tá? Uma folha de mica, na verdade é um chip de mica. Bom, os produtos que estão sendo classificados são fitas à base de mica, então tem o Cisapor, eu estou aqui, tá vendo? Essa é uma fita Cisapor, essa é uma outra fita Cisapor, eu estou botando aqui para poder ler melhor. Depois tem as fitas Cisaflex, outra fita Cisaflex, tem a Cisaflex S, a Cisaflex P, tá? Isso também aqui, deixa eu ver aqui, ó, a fita. Tem mais outra fita Cisaflex, essa aqui, que é a menorzinha. Bom, aí nós temos ainda objetos de classificação, Cisanite coletor, que é uma placa coletora à base de mica, e Cisanite calefação. Então, esse aqui é um exemplo de Cisanite coletor, essa placa aqui, essas placas aqui, e essa aqui é uma placa, deixa eu tirar daqui de dentro, aqui, Cisanite calefação, tá? Então, esses são os produtos que estão sendo classificados. A posição do fisco, que é 8547, diz respeito a peças isolantes, inteiramente de matérias isolantes. Na posição não há qualquer menção à mica, tá? E ela coloca no 8547-9000 outros. Essa é a posição. Bom, aqui, se utilizarmos a regra 1 das regras do sistema harmonizado, a regra 1 diz: a classificação é determinada pelos textos das posições. Então, o texto da posição aqui é placa, folhas ou tiras de mica.
que eu acabei de mostrar para os senhores. Os senhores não viram nenhuma peça. Entre os produtos fabricados não tem uma peça. Não interessa se é de mica ou o que for, não tem peça. Tá? O que tem são placas, folhas ou tiras. A segunda regra que se aplica aqui é a 3A. A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. O contribuinte apontou 68141000, que eu já disse que é placas, folhas ou tiras de mica. O fisco botou outros. Então, também por essa regra, a gente está numa específica com relação a uma genérica. O fiscal, o ilustre fiscal, que a gente, embora a gente esteja sempre recorrendo, impugnando, eu tenho o maior respeito pelos auditores fiscais, pela sua capacidade e trabalho, quando ele colocou na posição 8547, onde fala peças isolantes, é que, olhando a NESH, lá na posição 8547, tem um momento que diz o seguinte: quanto à matéria constitutiva, varia de um artigo para outro. Vidro, matérias cerâmicas, estatita, borracha endurecida, plástico, papel ou cartão impregnado de resina, fibrocimento e mica. Então, eu acho que o fisco se apegou à questão de existir aqui mica como se esse produto fosse uma peça de mica. Em primeiro lugar, ele não é uma peça. Mas e isso fica também claro quando a NESH, também nessa mesma posição, mais acima, ela escreve: conforme o caso, estas peças possuem orifícios, roscas, ranhuras. Como nós vimos, não existe nada disso, não tem. Eu vou mostrar para os senhores o que é uma peça, que, na verdade, esses produtos são insumos que podem servir para elaborar peças. Isso aqui é uma peça, tá, que um cliente da Von Hall emprestou, ela foi cortada para a gente examinar. Essa parte aqui, que eu estou mexendo, essa parte aqui é de uma fita de mica, esse pedaço aqui, e ela é toda, não sei se essa aqui, ó, isso aqui estou tirando aqui, sai pedaço de mica, e olha, se der para olhar bem, aqui entre uma placa de metal e outra tem fitas de mica. Por outro lado, argumentando, se aceitar a alegação do fisco de que esses produtos estariam no 8547, então só restaria a nós, interpretadores do direito, rasgar, jogar no lixo a posição 64141000 e tem também a posição 2525, que trata também de mica. A gente jogaria fora as outras posições que tratam de mica, porque elas não serviriam para nada, já que tudo de mica estaria na posição 8547. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso produto não é peça. Nosso produto é insumo para fazer peças, é insumos para calefação. Então, o relator mencionou o laudo do INT, que eu vou pedir a liberdade para ler alguns itens do laudo. O item 7 do laudo demonstra que os produtos em julgamento são fitas e placas de mica. Então, os produtos sob análise são fitas e placas de mica resultantes do processo de reconstrução de mica a partir do que é fabricado papel de mica, etc. O laudo também ele menciona na página 29
que os produtos sob análise são folhas, placas ou tiras de mica suportadas, conforme descrito nos parágrafos itais 29 a 73 desse parecer. Na resposta a um quesito 12 nosso, o INT deixa claro que os produtos do contribuinte, além de não serem peças, não possuem orifício, roscas ou ranhuras. Vou ler aqui. Pela análise do processo de fabricação dos produtos relacionados, podemos concluir que esses produtos não apresentam orifício, roscas ou ranhuras e que não podem ser considerados simples peças isolantes, mas insumos que devem ser utilizados em sistemas de isolamento elétrico. Essa tese, esse problema de classificação do contribuinte já foi colocado à prova, já foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que eu cito aqui como precedente, cujo relator era o conselheiro Rodrigo da Costa Poças, é o acórdão 93.003.008.807 da terceira turma. Tomar a liberdade de ler a ementa. IPI, ano calendário 2006, 2007, 2008. Fitas e placas de mica, aplicação industrial, insumo, isolamento elétrico, capítulo 68, posição 68.14. Fitas e placas de mica destinadas ao processamento industrial, por meio do qual se garante melhor isolamento elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou instalações elétricas, classificam-se na posição 68.14. Apenas as peças destinadas às máquinas, aparelhos ou instalações elétricas, e não os materiais em geral, devem ser excluídos do capítulo 68 por força da nota 1G do capítulo. Foi negado, era recurso especial da Fazenda. Então, foi negado o recurso especial da Fazenda por unanimidade. Então, excelências, são essas as minhas considerações sobre a matéria, pedindo o provimento do recurso da Von Roll. Obrigado. Agradeço, doutor. Com a palavra ao relator para o voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles toma conhecimento, exceto em relação às matérias que não são objeto do presente litígio, do objeto da lide. Conforme relatado, que se discute neste processo é o auto de infração lavrado pela fiscalização para a constituição do crédito tributário relativo ao EPI devido pela saída dos produtos estabelecidos do estabelecimento industrial da recorrente, que utilizou como fundamento o erro de classificação fiscal na emissão de notas fiscais de saída, que resultou na utilização de uma alíquota do IPI em percentual inferior ao aplicável. Dessa forma, o efetivo objeto da presente lide se resume à classificação fiscal das mercadorias produzidas pela recorrente, enquadradas por ela no Código 68.14.10.00 e pela fiscalização no Código NCM 85.47.90.00. Por outro lado, o que não está em discussão neste processo, por ser matéria alheia, é o direito que a recorrente tem de buscar o ressarcimento ou a compensação de eventual crédito de IPI que possua, mesmo que o procedimento que tenha dado origem ao auto de infração aqui discutido tenha se iniciado com a finalidade de verificar a legitimidade dos créditos objeto do pedido de ressarcimento do IPI. Ela alega questões de direito creditório no recurso voluntário. É preciso deixar bastante claro que o presente processo trata única e exclusivamente do IPI lançado na auto-infração, que a discussão envolvendo o eventual direito creditório deve ser travada nos processos que tratam dos pedidos de ressarcimento e ou das declarações de compensação. Por esse motivo, não conheço das razões recursais trazidas pela recorrente em seu recurso voluntário nos tópicos do direito de postular a compensação e o ressarcimento de crédito IPI e da correção do crédito de IPI compensado. Da classificação fiscal. Após visita técnica às instalações industriais da recorrente, a fiscalização concluiu, com base na nota número 1 do capítulo 68 do Sistema Harmonizado e nas NESH da posição 68.14 e do capítulo 85, que os produtos Cisapor, são dois códigos de Cisapor, 2 de Cisaflex e 2 de Cisanit, se classificam no código 85.47.90.00 e não no código 68.14.10.00, utilizado pela recorrente. Entendimento esse corroborado pela DRJ em seu acórdão 019227.
Aí eu transcrevo a nota número 1 do capítulo 68, que foi utilizado pela fiscalização para afastar, e a NESH do capítulo 85. Na informação fiscal de folhas 516 a 521, o auditor fiscal responsável pela elaboração da peça entendeu, da mesma forma que já havia se manifestado da RJ, que a classificação pode ser determinada simplesmente a partir da observação das NESH da posição 8547, que assim estabelecem. Transcrevo também o excerto da NESH que trata da matéria. Para o auditor fiscal, as respostas apresentadas no laudo do INT deixaram claro que os produtos fabricados pela recorrente são constituídos inteiramente de matéria isolante e são utilizados em máquinas, aparelhos e instalações elétricas concebidos, portanto, para uma função de isolamento, reafirmando a partir disso o entendimento de que as mercadorias produzidas pela recorrente devem ser classificadas no código 85479000. A recorrente, por sua vez, invoca a aplicação da regra geral de classificação número 1 para sustentar o enquadramento do seu produto no código NCM 6814-1000, defendendo que o texto da posição os alcança de forma perfeita. Reproduzo a regra geral número 1 e reproduzo o texto da posição 6814-1000, da posição 6814 do código 6814-1000, que efetivamente trata de placas, folhas ou tiras de mica aglomerada ou reconstituída mesmo com suporte. Acrescenta na manifestação feita após a apresentação do laudo técnico pelo INT, de forma bastante enfática, que as mercadorias de sua fabricação não são peças para isolamento elétrico, que seriam classificadas na posição 8547, mas sim insumos que poderiam compor sistema de isolamento elétrico. Com razão à recorrente, as mercadorias objeto do presente litígio, conforme atestado pelo laudo técnico do INT, são folhas, placas ou tiras de mica suportadas conforme descrito nos parágrafos 29 a 73 daquele parecer, obtidas a partir de um processo de aglomeração de mica, o que as enquadra no texto da posição 6814. As NESH da posição 6814, inclusive, descrevem essas mercadorias. Reproduz o texto da NESH da posição 6814. E dali só poderíamos retirá-las se houvesse alguma previsão de exclusão expressa no sistema harmonizado. A fiscalização sustenta que essa exclusão se daria por força do disposto na nota 1G do capítulo 68, que diz que aquele capítulo não compreende as peças isolantes da posição 8547. É fácil perceber, apenas olhando para as fotos trazidas no laudo do INT, que as mercadorias produzidas pela recorrente não são peças em sentido estrito, e muito menos são peças na acepção trazida pelas NESH da posição 8547. Transcrevo o excerto da NESH da posição 8547. Foi nesse mesmo sentido que entenderam os peritos responsáveis pela elaboração do laudo, quando afirmaram que, pela análise do processo de fabricação dos produtos relacionados, podemos concluir que esses produtos não apresentam orifícios, roscas ou ranhuras e que não podem ser considerados simples peças isolantes, mas insumos que devem ser utilizados em sistemas de isolamento elétrico. Por isso entendo que se equivoca a fiscalização quando afirma que as condições estabelecidas pelas notas explicativas da posição 8547 não excluem produtos que sejam insumos em sistemas de isolamento elétrico, bastando tão somente que sejam constituídos inteiramente de matérias isolantes e concebidos para a função de isolamento elétrico, o que é exatamente o caso dos produtos em questão. Parece não ter percebido a fiscalização que, antes de mais nada, é preciso que os produtos sejam caracterizados como peça, para que se... Conselheiro Arnaldo, desculpa interromper, mas eu acho que o Paulo teve problema com a internet. Ah, desculpa. Vamos admitir o Paulo, então, aqui. Acho que o presidente teve problema aí. Estou tentando admiti-lo, mas creio que a internet dele. É. Obrigado, Márcio. Nada. Como eu trabalho com uma tela lateral, eu não olho a tela da turma aqui na leitura.
Você vai ligar para ele, Laércio? Estão me ouvindo? Opa, sim. Não estou vendo, Paulo, mas estou ouvindo. Saiu novamente. Entrou. Presidente? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu só preciso colocar a bateria aqui que tá acabando o celular. Um minutinho só. O Wi-Fi aqui, ele não caiu mesmo. Conselheiro Arnaldo, eu não sei se já encerrou a leitura do voto, eu já acompanhei. Já Na verdade, eu interrompi quando fui alertado que tinha saído, Paulo. Tá, então pode continuar. Então, só retomando um parágrafo anterior, por isso entendo que se equivoca a fiscalização quando afirma que as condições estabelecidas pelas notas explicativas da posição 8547 não excluem produtos que sejam insumos em sistemas de isolamento elétrico, bastando tão somente que sejam constituídos inteiramente de matérias isolantes concebidos para uma função de isolamento elétrico, que é exatamente o caso dos produtos em questão. Parece não ter percebido a fiscalização que, antes de mais nada, é preciso que o produto seja caracterizado como peça para que se possa cogitar o seu enquadramento na posição 8547. Diante do exposto por aplicação da regra geral de classificação número 1, entendo que as mercadorias produzidas pela recorrente e que se encontram aqui discutidas se classificam no código NCM 6814-1000. Essa matéria, em verdade, não é nova neste conselho. Pelo menos 4 processos referentes aos mesmos produtos fabricados pela mesma empresa já foram aqui julgados, tendo as turmas alcançado entendimentos divergentes. Os acordos 3402, 001, 117, 3402, 3402, 001, 118, proferidos em 8 de 4 de 2011, ambos de relatoria do ilustre conselheiro Júlio César Alves Ramos, negaram por unanimidade de votos provimento ao recurso voluntário, sendo assim emendados. Obra de mica, isolante elétrico, classificação fiscal, material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, de mica classificam para efeito de tributação do IPI nas posições 8546 a 8548 da NCM. Já os acórdons 3402, 005, 245, de 23 de maio de 2018, e 3002, 000, 383, de 6 de setembro de 2018, de relatoria, respectivamente, da ilustre conselheira Maria Aparecida Martins de Paulo e da ilustre conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, entenderam também por unanimidade que as mercadorias produzidas pela empresa se classificam no código 6814-1000, como que era recorrente. Reproduz as emendas. Tendo a Procuradoria da Fazenda Nacional oferecido recurso especial contra o acordo 3402, 005, 245, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, proferiu o acordo 9303, 008-807, de julho de 2019, negando-lhe provimento e entendendo como correta a classificação dos produtos no código 6814-1000. Diante do exposto, voto por não conhecer as matérias relacionadas ao direito creditório e na parte conhecida por dar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Eu já até havia lido
do teor do voto. Acho que não, a matéria não suscita maiores debates. Acho que podemos iniciar a votação. Conselheiro Elcio, pronto para votar? Como relator. Conselheiro Pedro. Eu acompanho, sim. Aí, ficou sem... Nossa, tem algum barulho. Ficou sem dúvida após a diligência, né? Uma única dúvida só que eu queria tirar. Essa história de crédito é um argumento subsidiário, né? Não tem nada a ver com o mérito principal, né? É porque a fiscalização, Pedro, ele parte de uma análise de direito creditório. Aí, na análise do direito creditório, se identifica a questão da classificação fiscal. Ah, tá. Aí ele fala, caso não... Porque a fiscalização ela parte do análise do direito creditório, por isso que foi trazido como argumento no recurso, tá? Mas a discussão do direito creditório não tem que ser levantada aqui nesse processo, né? Perfeito. Tá. Eu acompanho. Ok. Conselheira Mara. Eu estava consultando aqui, a União Europeia classifica como 6814 10 ou 90, 6814 10. E agora eu não entendi por que você não citou a nota 1B, não, né? Porque a nota 1B fala especificamente sobre isso. No capítulo 68, ela fala lá que, ó. Eu fechei aqui. Mas a nota 1B fala isso, de que são os aglomerados de mica. Você viu essa nota? Eu vi, Mara, mas é que, na verdade, a nota 1B não foi nem questionada no processo, tá? E eu não preciso nem chegar na nota 1B, porque a questão toda, Mara, é porque o que vale é a regra geral de interpretação número 1, ou seja, o que classifica é o texto da posição. E é perfeito. Vou dar nota. É perfeito. Nota. E eu só posso tirar dessa posição se tiver alguma nota que me faça retirar. E o que aconteceu é que a fiscalização traz um argumento para retirar, mas que seria em relação a peças. Tá. E aí eu não posso retirar por força disso. Então, para mim, eu não preciso nem chegar na nota 1B, tá? Uhum. Tá jóia. Não, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Leonardo. Com o relator. Conselheiro Laércio. Com o relator. Conselheiro Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, pelo que constou no voto, já na própria diligência, no laudo, eu acho que não há dúvida da classificação fiscal na posição pleiteada pela contribuinte. Também estou acompanhando, por unanimidade de votos, não se conheceu das matérias relacionadas ao direito creditório. Na parte conhecida, deu-se provimento ao recurso voluntário. Não é decisão unânime. Será constada a participação com sustentação oral pelo doutor Alberto de Oliveira. Agradeço a participação, doutor. Agradeço aos senhores também e uma boa noite para os senhores. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu fiquei sem internet, fica difícil continuar até para as anotações e tá fazendo upload ou download da pasta T. São 18h20. Acho que encerramos por aqui, então. Pessoal, apoio, por favor, pode interromper a gravação?